Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu me chamo Josinete e seja bem-vindo aqui no nosso canal Palavra de Vida. Bem, meus amados, vamos dar início a mais um vídeo. E que Deus, em sua infinita misericórdia, nos faça entender os perigos das escolhas erradas e as suas consequências. É muito comum, hoje em dia, nós vemos pessoas a todo instante tomando suas decisões erradas, sem sequer pensar nas suas consequências. Para muitos, o que vale é o prazer das suas escolhas, é aquele prazer imediato e as vantagens que vai ter nessas escolhas. E muitas vezes é o prazer de satisfazer a carne. E hoje nós vamos ver uma história maravilhosa que nos serve como exemplo, a história de um homem que era guerreiro, valente, um homem destemido e, segundo a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Mas a história que nós vamos ver hoje é justamente o adultério que Davi cometeu com uma mulher chamada Betsaba. E essa história, meus amados, serve para nos mostrar que na vida nós não podemos fazer escolhas erradas. Não podemos fazer escolhas inconsequentes, pois todas as escolhas que nós fizermos, nós teremos consequências, seja elas boas ou ruins. E essas escolhas, elas podem nos fazer ou nos afastar do Senhor ou nos achegarmos ao Senhor. Isso depende unicamente de nós. E eu quero ler para você no livro de 2 Samuel 11, o verso do 1 ao 5. Quero que você preste bem atenção a essa história. Na primavera, no ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército de israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava o seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram a ele: ela se chama Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou uma mensagem a Davi dizendo que estava grávida. Você prestou bem atenção a essa história? Vejamos aqui o que aconteceu com Davi. Por ele ter feito uma escolha errada e as consequências trágicas que essas escolhas o levaram. Era primavera e era a época em que os reinos se preparavam para a batalha, para a guerra, e Davi enviou a Joabe e todo o seu exército para as batalhas, para acabar com os seus inimigos. Mas ele mesmo não foi ao campo de batalha. Ele ficou no seu palácio para descansar. Segundo a Bíblia diz, talvez ele tivesse muito cansado e preferiu ficar em casa para descansar. Conta a história que ele perdeu o sono e resolveu sair para o terraço do seu palácio. E lá ele avistou uma mulher que estava se banhando, com certeza ali próximo, em algum chafariz que ficava por ali perto. E por sinal, a Bíblia diz que essa mulher era muito bonita. E Davi chamou o seu auxiliar e perguntou quem era aquela mulher que estava ali se banhando. E em seguida, o que Davi fez? Mandou buscar aquela mulher. E a Bíblia diz que Davi se deitou com aquela mulher, mantendo relações sexuais. Ou seja, Davi adulterou com aquela mulher. Eu fico me questionando, será que Davi, ele não foi para a frente de batalha porque ele já tinha visto aquela mulher antes, ali se banhando, em outros tempos, em outras horas, e ele desejou aquela mulher no seu coração? Porque muitas vezes o pecado fica ali do nosso lado, nos rodeando,
tudo até o momento que você toma a atitude errada de consumá-lo. As tentações, meu amado, elas estão ali ao nosso redor. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Davi, ele foi negligente. Ele deixou que a semente do pecado entrasse no seu coração. O desejo da carne foi mais forte do que ele, porque ele não vigiou. E nós sabemos que decisões erradas têm consequências terríveis. E assim foi com Davi. Será que esta mulher, a qual Davi tomou para si, será que ela podia ter evitado este acontecimento? Afinal de contas, ela era uma mulher casada com um dos soldados dele. Mas será que Davi, como rei, ele ia aceitar ser rejeitado por aquela mulher? Até que ponto Davi estava se beneficiando pelo seu cargo de rei? Afinal, seus soldados todos estavam lá na luta, na batalha, para vencer os seus inimigos. E Davi em casa descansando. Será que Davi premeditou tudo isto? Mas ao passar de alguns dias ou alguns meses, a mulher mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Olha as consequências começando a aparecer. E isto é só o começo das grandes tragédias que estão por vir. A história de Davi, o seu adultério. Um homem segundo o coração de Deus, que tinha várias esposas e várias concubinas. Ele não precisava disso. Ele não tinha necessidade de cometer esse adultério. Afinal, ele tinha tantas mulheres ao seu redor. Por que pegar mais uma que tinha dono? Mas isso nos mostra o quanto nós, seres humanos, somos vulneráveis e que a todo momento nós precisamos ser vigilantes. Nós não podemos permitir sermos alvo fácil das tentações do diabo. Não podemos ser irresponsáveis com as nossas atitudes. Se baixarmos a guarda, nós seremos atacados e seremos vencidos. E este é o perigo, porque a partir do momento que nós praticamos o pecado, estaremos nos afastando de Deus, porque Deus, ele abomina o pecado, apesar de amar o pecador. Eu não estou aqui para defender as atitudes da mulher que se deitou com Davi. A Bíblia não fala qual era o relacionamento que essa mulher tinha com Deus, mas sim do compromisso que Davi tinha com o Senhor. E essa história, ela nos mostra que nós devemos ter os nossos ouvidos, os nossos olhos e a nossa mente longe daquilo que vai nos levar a cair em tentação. Se queremos ter o nosso corpo purificado, devemos nos afastar de tudo aquilo que não vem de Deus. Devemos ter dentro de nós tudo aquilo que vai nutrir a nossa alma. A Bíblia nos conta que as atitudes erradas de Davi, as consequências foram gravíssimas. Essa mulher que era casada com um soldado dele, Davi fez o impossível para que o marido dela não fosse para a guerra, para poder se deitar com a mulher. E aí ele se livrar do que ele havia feito, ou seja, a gravidez, o bebê que era dele. E assim ele poderia estar escondendo o ato de negligência que ele fez. Mas aquele homem não se deitou com sua esposa. E virou uma bola de neve porque Davi, ele planejou a morte daquele homem. E assim o fez, colocando ele na frente de batalha para morrer. Veja que como as coisas acontecem. Quando o nosso pecado está bastante pequeno, a mentira começa a crescer. Vira uma bola de neve enorme, porque nós tentamos esconder aquilo que nós estamos fazendo de errado. Você deve estar se perguntando, por que Deus permite essas coisas acontecerem? É simples, meu amado. É o famoso livre-arbítrio. Quando Deus vê que nós estamos tomando decisões erradas por nossa livre
livre e espontânea vontade, ele se afasta e deixa que nós seguimos sem ele para ver até onde a gente vai. E muitas vezes nós damos nomes bonitos para os nossos pecados. Você quer ver um exemplo? E nós fazemos isso justamente como Davi fez, tentando enganar aquilo que ele havia feito. E nós fazemos isso tentando enganar a Deus. Mas a Deus ninguém engana. Aquilo que nós dizemos, chamamos de paixão, Deus diz que é adultério. Quando nós dizemos amor, Deus diz luxúria. Quando nós dizemos sexo, ele diz que é o pecado. Davi deixou a semente do pecado cair em seu coração, porque a luxúria, ela é pecado. E esse pecado, ele germinou, como a Bíblia nos conta. A criança que morreu, que era de Davi. Muitas vezes, meu amado, nós sabemos que estamos pecando. E mesmo assim, não queremos aceitar que estamos errados, que precisamos consertar aquilo que nós erramos e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Agimos por impulso, pelo prazer da carne. Nós, meus amados, não podemos perder a novidade de vida, que é andar com Cristo Jesus. Não devemos desanimar, devemos vigiar e orar para vencermos as nossas tentações. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é quem vai nos conduzir a não cairmos em tentação. É Ele que vai nos ajudar a tomar decisões acertadas. Você entendeu a mensagem de hoje? Bem, pessoal, nós hoje ficamos por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. É muito importante para o nosso canal. Não esquece de se inscrever no nosso canal e tocar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos novos. Eu preciso da sua ajuda para que esse canal cresça e alcance mais almas para Jesus. Que Deus te ilumine, te abençoe e dirija a sua vida conforme a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Receba um abraço no seu coração. Aguardo você no próximo vídeo. Amém?